Boa tarde. Vamos dar início a mais uma mentoria da trilha 4, quase chegando no finalzinho aí, né? A gente só tem essa e mais duas no dia 19 de dezembro. Estou ansiosa aí para ver os trabalhos de vocês, né? Vamos finalizar com sucesso esse programa, que mal bem, né? A gente ficou 2 anos juntos. Quem entrou já na trilha 2, 1 ano e meio, então é bastante tempo, né? Se a gente parar para pensar. E como a gente estava falando antes de gravar, né? Passou tão rápido, que olha só, vocês estão concluindo, né? Então vamos lá. Na mentoria passada a gente falou sobre tipos de bancos de dados, né? Então hoje eu trouxe a parte de criação de um banco de dados relacional. Pelos motivos que a gente falou, por ser mais utilizado, por ser mais fácil de compreender, né? A estrutura e tal. A gente tem o banco de dados no SQL, né? O não relacional, que a gente viu também as características. Esse eu não vou mostrar exemplo para vocês, mas caso vocês pensem em construir o projeto de vocês usando um banco não relacional, não tem problemas, tá? Sem problemas. A gente está trazendo aqui os modelos, né, que a gente tem e vocês optam pelo que vocês acharem melhor aí, né? Gostei da ideia do não relacional da mentoria passada, vou dar uma olhada para ver como ele funciona. Beleza, não tem problema, né? A, a menina que se formou na mentoria do semestre passado, ela fez com Mongo, né? Ela usa um banco de dados não relacional. Mas aí cada uma, né? Faz como achar melhor. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria um banco de dados relacional, né? Usando o SQL. O SQL é uma linguagem padronizada, né? Usada em diversos bancos de dados, ou melhor, ela é utilizada em diversos bancos de dados por ser uma linguagem padronizada, né? O que quer dizer isso? Que o SQLite reconhece, que o Axis reconhece, o Axis reconhece, o SQL Server reconhece, PostgreSQL também, que é um banco bastante usado, também reconhece, Oracle, e o MySQL, que a gente vai ver no exemplo que eu trouxe hoje para vocês. Né? Então, tu aprende SQL uma vez, e o que vai mudar de um banco de dados para outro, talvez seja um pouquinho da sintaxe, mas, no geral, assim, é a mesma linguagem, tá? Uma linguagem estruturada. Então, o que é o SQL? Né? O SQL é o Structured Query Language, a linguagem de consulta estruturada, né? Surgiu como uma resposta à necessidade de organizar e gerenciar grandes volumes de dados de forma eficiente. Sua história é marcada por inovações e adaptações, tornando-se hoje a linguagem de consulta padrão para bancos de dados relacionais. Ele tem raízes na década de 70, então o nascimento do modelo relacional. Isso não é uma coisa de hoje, né? Que não é uma coisa nova, isso já vem sendo pensado, atualizado, né? Versionado já há muito tempo. Então, o sistema R, desenvolvido pela IBM nos anos 70, foi o precursor do modelo relacional de banco de dados, onde os dados são armazenados em tabelas com linhas e colunas. Nesse contexto, a linguagem SQL foi criada para interagir com o sistema R. Tem gente ainda, que não sei, vocês de repente estão entrando na área agora, né? Mas eu tinha um professor de banco de dados na faculdade que falava SQL. Só que o SQL para a gente era o SQL. Ele nunca explicou que o SQL foi lá uma das primeiras versões do SQL, né? A gente ficava assim achando que o professor estava falando errado, né? Mas sim, já existiu esse termo. A evolução e padronização. O SQL se torna universal. Em 86, a ANSI publicou o primeiro padrão SQL, formalizando a sintaxe e as funcionalidades da linguagem. A ISO adotou o padrão ANSI em 87, tornando o SQL uma linguagem universal reconhecida. Com o passar dos anos, diversas versões do SQL foram lançadas, incorporando novas funcionalidades e aprimorando o seu desempenho, né? É sempre assim, né? Quando uma linguagem é criada, ela nunca fica do mesmo jeito, ela vai sendo melhorada, atualizada, né? Ganhando novas funcionalidades, e não foi diferente com o SQL.
O SQL hoje é uma ferramenta essencial para a era digital. O SQL é utilizado em praticamente todos os sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais, como o MySQL, o PostgreSQL, Oracle e o SQL Server. Então, é uma ferramenta essencial para desenvolvedores, analistas de dados e profissionais de diversas áreas que precisam gerenciar, analisar e extrair insights de grandes conjuntos de dados, né? Então, quem está pensando em ir para a área de dados, aí a gente usa, né, bastante o SQL para essas áreas, né, para gerenciar, para analisar, para extrair insights. Porque é com essa linguagem que a gente vai manipular os dados que estão guardados em um banco de dados. Né? Depois eu vou mostrar alguma coisa para vocês. Claro que, de novo, né, isso aqui seria assunto para várias mentorias, né? Aqui eu só estou dando um norte para vocês. E vocês já conhecem, né? Então vocês já sabem mais ou menos do que eu estou falando. Os benefícios da SQL, por que é tão popular, né? É uma organização estrutura, o modelo relacional permite organizar os dados de forma estruturada e lógica, facilitando a busca e gerenciamento. Flexibilidade de expressão, o SQL oferece uma linguagem poderosa para consultar, manipular e analisar os dados com flexibilidade, né? Então, é com esta linguagem que eu vou fazer essa manipulação dos dados que eu guardei lá nas minhas tabelas do meu banco de dados relacional. Maturidade e comunidade ampla. Em SQL existe há muitos anos e possui uma vasta comunidade de desenvolvedores e recursos disponíveis. Até lá na plataforma do W3 School, onde vocês estudaram HTML, CSS, JavaScript, tem uma trilha de aprendizado de SQL. Né? Eu não lembro, não me recordo se eu coloquei no material ali, mas se quiserem dar uma olhada, né, dá para estudar lá o SQL pelo W3 também. O SQL é a linguagem para conversar com bancos de dados. Então, o SQL é como um intérprete que nos permite conversar com os bancos de dados relacionais como se estivéssemos dando ordens a um assistente. Né? Vocês vão ver que é uma linguagem bem simples, assim, bem intuitiva, né? Bem fácil de entender. Então, através de comandos, podemos realizar diversas operações, como armazenar dados, inserir novas informações nas tabelas do banco de dados, buscar dados, consultar, filtrar e recuperar informações específicas, modificar dados, atualizar ou excluir dados existentes nas tabelas, controlar acesso, definir permissões de quem pode acessar e modificar os dados. Então, tudo isso a gente consegue fazer com o SQL. As características marcantes, padronização, né? Então, como eu falei antes, né, ele é uma linguagem padronizada internacionalmente, o que significa que você pode usar seus conhecimentos em diferentes sistemas de bancos de dados. Flexibilidade, apesar de sua estrutura, o SQL permite realizar consultas complexas e personalizadas para atender às suas necessidades específicas. Vocês vão ver que a linguagem, ela é até fácil, ela é bem fácil de compreender os comandos. O que dá um resultado melhor vai ser a combinação, né, de comandos ali que a gente pode fazer nas consultas. Então, por isso essa flexibilidade. A maturidade, o SQL existe há muitos anos e possui uma ampla comunidade de desenvolvedores e recursos disponíveis. Exemplos de uso, né? Onde eu posso usar um SQL. Em uma loja online, para gerenciar catálogos de produtos, pedidos de clientes, históricos de compras. Bancos, armazenar bancos de contas correntes, poupança, investimento e transações financeiras. Hospitais, manter prontuários médicos, resultados de exames e históricos de pacientes. Redes sociais, armazenar perfis de usuário, postagens, comentários e interações. Empresas de pesquisa, armazenar dados de experimentos, resultados e análises. E essa linguagem SQL, ela é organizada em famílias, né? Em grupos de comandos, vamos dizer assim. A gente encontra o termo família e também encontra o termo grupos de comandos. Então, o SQL é uma linguagem de consulta declarativa, o que significa que você especifica o que deseja obter dos dados. E o SQL se encarrega de como obter esses dados. Então, a gente tem os grupos. Então, a gente tem o grupo
DDL, que seria definindo a estrutura do banco de dados. Então, com os comandos da família DDL, eu vou criar, eu tenho o comando create, alter e drop. Então, quais as funções? O create eu uso para criar tabelas, criar banco de dados, criar tabelas. O alter, para alterar tabelas, essas tabelas que estarão no banco, ou alterar o nome de um banco, por exemplo. E o drop, para excluir permanentemente, né, definitivamente, bancos ou tabelas. Depois eu tenho a DML, que é manipulando os dados nas tabelas, que seria a parte da manipulação dos dados, onde eu tenho o comando insert, update, delete e o merge. Então, eu posso inserir, atualizar, excluir e combinar dados nas tabelas dos bancos de dados, com esse grupo de comandos. Depois eu tenho o DCL, que é controlando o acesso aos dados, é onde eu vou dar permissão para um usuário alterar, incluir, excluir, ou dar a permissão só para consultar, né? Como se a gente estivesse em algum lugar, numa empresa, sei lá, e eu vou ter uma senha de acesso e essa senha vai me permitir acessar N coisas, né? Posso ter permissão para acessar tudo, que seria o administrador geral, ou só uma parte, né? Então, com o grant, a gente dá essas permissões, a gente configura o banco, né, e dando essas permissões. E o revoke, ele revoga essas permissões de acesso ao banco de dados. Então, por isso, né, que os dados estando dentro de um banco de dados, eles estão seguros, né, porque tem toda essa relação de permissão, de relacionamento, né, nem eu falei, não sei se eu falei na mentoria passada, mas tem todo um processo, né, para a gente criar um banco de dados. Não é o caso de vocês aqui, vocês podem criar, por exemplo, não sei, né, isso aqui passando na minha cabeça só. Sei lá, vocês criaram uma página que vocês querem fazer cadastros, né, então vocês vão ter um banco de dados que vai guardar esses dados. E aí vocês podem criar uma senha, né, para dar permissão só para quem vai olhar e para quem vai poder modificar esses dados também, por exemplo. Né? Depois eu tenho a DQL, né, consultando e recuperando dados. O DQL, no DQL eu tenho o comando mais famoso do SQL, que é o select. Então, se vocês já viram o SQL em alguma oportunidade, aí vocês de repente lembram do select. Junto com o select vem o from, vem cláusulas, né? Vem o from, where, order by, join, group by e o have. Então, o select consulta, o from é para filtrar, né? Para dizer de quem eu vou buscar os dados. O where é onde eu uso uma condição para dizer onde o nome é igual a Pedro, onde o ID é igual a 10, né? Onde eu especifico mais a minha consulta, onde eu filtro mais minha consulta. Order by agrupa, o join junta, group by eu posso separar dados por grupos, e o having, ele analisa os dados. Também consigo colocar uma condição nesse having aqui. Por exemplo, mostra os dados agrupados por sexo, onde o sexo masculino é maior que 1, por exemplo. Um exemplo bem aleatório, tá? E depois a DTL, que é o gerenciamento de transações, né? Mas aí é para um banco maior, né? Um banco funcionando e acontecendo em tempo real. Que são os comandos de commit, né? Quando uma transação dentro de um banco de dados foi concluída com sucesso. Rollback para desfazer uma transação que não teve sucesso, né? Que teve algum problema. E o save point para guardar algum log, né? Salvar algum ponto para retornar, alguma coisa nesse sentido, né? E o que seriam as transações dentro de um banco de dados? Em um banco de dados eu posso ter mais de uma pessoa consultando ao mesmo tempo, né? Usando ao mesmo tempo. Então, posso ter uma pessoa que está inserindo dados, outra que está excluindo, outra que está atualizando. Todas essas três operações, todas essas três transações, elas têm que acontecer ao mesmo tempo, sem que uma interfira na outra, né?
Então, isso que seriam as transações dentro do banco de dados. O DDL. Então, no universo do SQL, os comandos DDL são os responsáveis por criar, modificar e excluir os elementos estruturais de um banco de dados, né? Eu já comentei com vocês antes ali. São as ferramentas essenciais para definir a organização e o armazenamento dos dados. Que é a primeira coisa que a gente faz, né? A gente vai usar um banco de dados, vamos criar ele. Então, primeiro a gente vai criar o banco de dados. Dentro do meu banco de dados eu vou ter as tabelas, então eu vou criar as tabelas. Eu não preciso mais de uma tabela X que eu criei, eu vou lá e drop essa tabela. Não vou usar mais um determinado banco de dados, vou lá e dou um drop nesse banco de dados. Né? Excluir definitivamente. Antes de excluir, eu posso também precisar alterar a estrutura de alguma tabela. Então, com o alter eu consigo fazer isso. Né? Uma aplicação, né, um software, ele pode usar mais de um banco de dados por vez, né, ao mesmo tempo. Que a gente falando ali de aplicação, né, uma aplicação pode acessar mais de um banco de dados, pode ter mais de um banco de dados suprindo, né, ali as demandas. Aí, de novo, né, cada banco de dados deve ser de um assunto específico, a gente não mistura assuntos nos bancos, né, até porque o banco de dados é relacional e a gente só se relaciona com quem a gente tem alguma afinidade. Seria mais ou menos a mesma ideia, assim, para o banco. Então, aqui tem um exemplo de create, né, como eu criaria uma tabela. Eu vou mostrar depois na prática para vocês, tá? Eu vou pular os exemplos aqui. Aqui eu estou criando uma tabela clientes, aqui eu estou criando uma tabela pedidos. Quem é que aí já viu essa parte do SQL? Levanta uma mãozinha aí só para eu ver. Se vocês... A Grazi... O certinho eu não consegui ver de quem era ali. O seu certinho só vem subindo assim. Só a mãozinha que eu consigo ver. A Ana... A Tati e a Grazi acho que já viram, né? Que tinham falado na outra. Isso, a Tati. Beleza. A Verônica, mais ou menos. Mas já ouviu falar, né, Verônica? Se não é um assunto totalmente novo, digamos assim, né? Então, depois eu tenho o alter, né, que faz as modificações nas tabelas, né? Então, se alguma coisa na estrutura da tabela não ficou como eu queria, ou se eu precisei modificar, por exemplo, adicionar uma coluna nova, ou modificar algum tipo de dado que eu coloquei na tabela, ou se eu preciso apagar apenas uma coluna da tabela, né? Eu tenho o alter. O drop, como eu falei, ele apaga tabelas e também apaga banco de dados, né? Então eu uso ele para exclusão definitiva. E depois a outra família, que é o DML. Então, no universo do SQL, DML são responsáveis por inserir, atualizar e excluir dados no banco de dados. Notem que o select está aqui junto. É porque no DML está o famoso CRUD, né? Lembram do CRUD? Desde lá do início a gente fala do bendito CRUD. Então, é dentro dessa família que estão o insert, né, para inserção de dados, o delete para exclusão de linhas, né, apenas de registros, o select, onde eu vou selecionar uma parte de dados, né, do banco de dados, onde eu faço as consultas, né, com o select, que eu faço as consultas, e o update eu faço atualizações, né, nessas tabelas do banco de dados. Então, aqui um exemplo de como inserir um dado, né, depois de criar a tabela. Um exemplo de atualização dessa tabela, né, vai ficar aqui no material, daí depois que... Eu vou mostrar hoje o Champ, né, que é uma plataforma para a gente testar. Também deixei um vídeo do Guanabara, um cursinho do Guanabara de banco de dados, que é bem bacana, assim, porque ele explica bem mastigadinho, né? Então, se alguém quiser ter um conhecimento a mais, aí, ou vai usar um banco de dados relacional, eu sugiro que faça, né? E pode até tirar um certificadinho lá no final, para colocar lá no LinkedIn, né? Ó, eu sei alguma coisa sobre
SQL também, né? Sobre o banco de dados também. O delete é usado para a gente excluir linhas, né, das tabelas, não a tabela inteira. Então, o drop apaga a tabela inteira, o delete apaga apenas a linha. E aí, para a gente fazer a criação, né, em si desse banco de dados, a gente precisa de uma plataforma, né, de um lugar para fazer isso. Então, a gente tem o Champ. O Champ é uma ferramenta completa para desenvolvimento web local. Ele vai simular, né, um servidorzinho local ali e vai renderizar para ver, para a gente poder ver como ficaria, né, como está ficando o nosso trabalho. Na mentoria que vem eu vou mostrar para vocês um projetinho, tá, usando o Champ. Hoje eu só vou mostrar quem é ele. Então, o Champ, o X para criar qualquer sistema operacional, o Apache, o MariaDB, o PHP e o Perl, que são as ferramentas, né? Nos slides eu vou especificar mais. É um pacote de software gratuito e de código aberto que reúne ferramentas essenciais para o desenvolvimento web local. Ele facilita a criação e o teste de aplicações web em seu computador sem a necessidade de um servidor online, né? Então, a gente não precisa daquele live server, né, no projeto para ver o nosso banco de dados. A gente pode fazer por essa plataforma, né? O que significa, né? Então, o que é o Champ? O Apache é um servidor web poderoso e versátil para executar seus projetos web. O MariaDB é um sistema de gerenciamento, né, um SGBD, para armazenar dados de forma organizada e acessível, né, para a gente criar literalmente nosso banco, né? Ele vem com PHP incluído. PHP é uma linguagem de script amplamente utilizada para criar páginas web dinâmicas e interativas. WordPress, né? WordPress usa bastante o PHP. E o Perl é uma linguagem de programação versátil para diversas tarefas, incluindo desenvolvimento web e análise de dados também. Quais os benefícios de a gente usar o Champ, né? Por exemplo, é um exemplo, né? A gente tem o AMP também, que é uma plataforma bem parecida. O Champ é um dos mais utilizados, assim, né, que a gente encontra por aí. Os benefícios: facilidade do uso. O Champ é conhecido por sua instalação simples e configuração intuitiva. Ambiente local, permite testar seus projetos web em seu computador sem depender de um servidor online. É gratuito, de código aberto, então é uma ferramenta gratuita de código aberto, que significa que você pode usar, modificar e distribuir o software sem restrições. Versatilidade, suporta diversas linguagens de programação e ferramentas web, tornando ideal para uma variedade de projetos. Então, ele foi desenvolvido em PHP, ele usa o PHP, mas ele também não te impede de usar outras linguagens, né? Como instalar? Daí, aqui no material vai ficar o link, né, para instalar ele, e como baixar. E eu vou mostrar para vocês daí como ficaria depois de instalado. Então, instala o Champ, execute o instalador e siga as instruções, inicie o servidor e acesse seus projetos. Então, eu já vou mostrar isso para vocês na prática. Então, aqui é a telinha, né, do painel de controle do Champ. Depois de instalado, né, ele vai abrir esse painel de controle. Uma ferramenta completa para painel de controle gerenciando seus serviços locais. Então, aqui está explicando, né, como o painel de controle vai funcionar. Localizando o painel de controle. É que isso aqui eu tô falando por cima sempre, porque eu vou mostrar para vocês ali na prática, né? Como localizar o painel de controle, né? O Champ ele roda tanto para Windows, tanto para Mac, quanto para Windows. Então, isso é legal também. Como usar o MySQL, vou mostrar para vocês. O ambiente, vou mostrar para vocês também. Aonde a gente vai usar o SQL dentro dessa plataforma. Como a gente vai criar, né, a tabela dentro do ambiente. Uma tabela criada e populada. E o material de estudo aqui, tá? Lá o curso em vídeo, o cursinho que eu falei de MySQL do Guanabara lá, para vocês darem uma olhada. E outros sites, né, e vídeos aqui também falando sobre o SQL. Que nem eu falei para vocês, é muito grande, né, o assunto para a gente falar
falar assim rapidinho, né? Deixa eu só voltar aqui, porque eu quero clicar nesse link para começar do início com vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Compartilhar a tela só. Compartilhar a tela. Fui lá para cá que eu gosto mais do Chrome. Vou botar aquele link aqui do www.apachefriends.org, tá? Que é o site do Champ. Vocês estão vendo a minha tela? Só para confirmar. Sim? É que eu não estou vendo vocês agora. Tá, viu certinho lá. Então, esse aqui é o ambiente, né, da plataforma. Aqui eu vou escolher se eu quero fazer download para o Champ, para o Windows, para o Linux ou para o Mac, né? Então, tu pode usar para qualquer uma. Só clica em download ali, ele vai começar o processo. Depois de instalado, né, depois que o pacote baixou, tu vai lá dar dois cliques para executar. Ele vai instalar esse painel de controle aqui para a gente. Mas como é que a gente acha, né? Porque assim, ele vai instalar, vai sumir. Como é que eu faço para encontrar? Eu venho aqui no procurar, né? Aí vou botar Champ ali em cima, Champ, aqui já achou o Champ Control Panel, né? É esse laranjinha, eu vou clicar nele. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Eu coloquei vídeo ali também explicando, tá? Mas só para a gente comentar aqui. Então, para a gente criar o nosso banco, a gente vai precisar, no primeiro momento, do Apache, do servidor, e do MySQL, porque a gente quer usar o MySQL. Se ficou verdinho aqui, né? Está startado verdinho e aqui não. Ó, deu um problema, só porque eu falei. Tá, ficou verdinho, aqui tá todo mundo startado, porque quando ele dá algum erro, né? Quando cai, ele fica em vermelho. Tá, beleza, então posso usar. Aí eu vou aqui nessa teclinha do MySQL, porque eu quero criar o banco aqui no MySQL, e clico aqui no admin. Quando eu clico no admin, são as telas que eu coloquei nos slides ali para vocês, né? Quando eu coloco ali, a internet está lenta. Só faltava eu ficar sem internet agora, né? Não, carregou. Ele costuma carregar mais rápido que isso, tá? É um clique ali, um clique lá, que nem dos outros, mas hoje demorou um pouquinho mais. E aí, esse ambiente que ele vai me trazer. O que eu tenho nesse ambiente aqui? Qual a vantagem também de usar? Você fala, Rafa, eu não vou ter tempo de aprender o SQL aqui, mas eu quero criar um banco de dados. Como é que eu posso fazer isso? Sem saber SQL, né? Essa plataforma, ela traz toda a parte gráfica para a gente também aqui, ó. Então, se eu clicar aqui em banco de dados, já vem a opção aqui, criar um banco de dados. Eu vou criar um banco de dados teste aqui, ó. Teste, ele já vai padronizar tudo para mim, não preciso mudar nada e só mando criar. O banco de dados foi criado, se eu olhar aqui do ladinho, está aqui meu banco de dados chamado teste. Né? Nesse ladinho que fica a estrutura que eu tô usando, né? Os bancos que eu estou usando e tal, e o que eu tenho guardado aqui. Então, eu criei o banco de dados teste, estou dentro do banco de dados teste. Aí, ele já me dá a opção de criar uma tabela. Então, eu posso botar aqui tabela teste 1, por exemplo. Quantas colunas essa tabela vai ter? Ah, vai ter 4. E mando criar, e aí ele já vai me abrir os campos dessa tabela. Então, a minha tabela vai ter um ID, que vai ser inteiro, de, sei lá, 8 posições. O que mais que eu posso dizer aqui? Se ela vai ter um índice aqui, ela vai ser a chave primária, né? Que é o identificador único dessa tabela. Daí depois eu vou ter o campo nome, vai ser um varchar. Varchar é um conjunto de caracteres com símbolo, né? Seriam os dados alfanuméricos. Por exemplo, quando eu quero guardar o endereço, Rua Alfredo, número 45, né? Eu estou usando números com caracteres, então eu uso um varchar misturado, sei lá, vai ter 40, tamanho de 45, né? Meu nome é bem grande, então ele vai usar aproximadamente 45 caracteres. Depois um e-mail, que tipo vai ser o e-mail? Também vou colocar como varchar.
O varchar é bom porque ele se adapta, né, ao tamanho dos campos. 1,5, sei lá, 25. E aqui uma senha que vai ser inteira, né, que vai ter, sei lá, 6 dígitos. Coloquei os campos ali que eu quis, vou salvar. Ele deu um erro, mas ele salvou. Então, aqui está a estrutura da minha tabela. Vou visualizar ela. Ela é uma tabela chamada teste 1, né? Tabela chamada teste 1, que vai ter os campos ID, nome, e-mail e senha. E ela está vazia, né? Então, assim que eu faria para criar tabelas sem o SQL. Mas aí, tudo bem, a gente pode criar dessa forma, mas a gente também tem a parte do SQL, né? Que é o que a gente está falando. Então, com o SQL, eu posso fazer a mesma coisa. Então, aqui está o MySQL embutido, né? Para eu executar tudo na linha de comando. Posso fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, vou criar um banco de dados, então create database chamado, como é que eu chamei aquela teste, né? O Descode, sei lá, Descode. O banco de dados vai se chamar Descode e vou executar. Pronto, já criei meu banco de dados chamado Descode. Estou aqui no meu Descode. Olha, já me sugere, né? Mas eu não quero, agora eu quero criar as tabelas. Então, aqui dentro do banco Descode, eu vou dar um create, só que agora table, né? Eu criei uma tabela chamada alunos, 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 que vai ter como campos, daí tem que abrir parênteses. Aí a sintaxe daí a gente tem que aprender um pouquinho, né? Um ID, vai ser um inteiro, vírgula, vai ter um nome, que vai ser um varchar de 20 posições, e vai ter um e-mail, que também vai ser um varchar de 20 posições. Ali eu botei ponto. Ele, onde a gente erra, ele já vai compilando, né, em tempo real, e já vai reclamando. Ó. Aqui eu fecho parênteses. Então, tá tudo verdinho, a princípio não tem erro, né? Manda executar. Tá lento isso aqui hoje, isso aqui costuma ser mais rapidinho. Acho que eu tô com uma dúzia de abas abertas, né? Espiar se eu não escrevi errado, sintaxe. Ponto e vírgula já está aqui, não preciso colocar no final. E está demorando, ó, o servidor Apache está demorado hoje, ele costuma ser mais rápido. Mas é só porque eu queria, gostei, que estou querendo mostrar para vocês. Né? Aí fica aquele suspense, né? Que é aquele símbolozinho carregando, carregando. Né? Vocês já chegaram a usar alguma vez? Ah, atender de tela. Esse PHP MyAdmin? Até vou dar um refresh aqui para ver ele, se ele se anima, né? Deixa eu ver se o servidor aqui está startado. Ah, são os probleminhas técnicos que a gente vai tendo, né? Mas assim, eu vou fechar ele aqui, matei ele à força, agora eu vou abrir de novo. É que não adianta que é o servidor que está lento, né? Então daí a gente não pode fazer muita coisa. Agora ele não vai nem abrir. Ai, gurias, desculpe, mas achei que ele não ia estar assim hoje. Mas assim, vocês conseguiram entender a ideia de como usar a plataforma ali? Eu queria mostrar para vocês o banquinho, né? Não está colaborando. A Ana já fez algumas aulas de banco. Na semana que vem, então já está carregando lá, tá fora do ar hoje, tá? Até vou dar um stop e vou startar ele de novo. Ver se muda alguma coisa. Ó, voltou.
Então, aqui no meu Descode, ele não chegou a criar a minha tabela, né? Eu não executei. Ele tá lento mesmo, ele tá super lento. Assim, semana que vem eu vou mostrar para vocês um projetinho, e aí eu mostro o restante da plataforma ali. Mas o que eu estava fazendo ali? Eu ia criar a tabela, né? Depois eu ia inserir os dados nela e ia mostrar como é que fica a estrutura do banquinho de dados, né? Só que o servidor não tá colaborando com a gente aqui hoje. Ia mostrar esse cadastro aqui que eu já tinha as tabelas prontas. E aí tá, Rafa, onde tudo que isso entra no meu projeto? E aí, a Verônica, o AMP é bem parecido, né, Verônica? Quase igual ao Champ. Mas assim, a primeira não digo, mas uma segunda vez que eu uso ele, que ele tá lento. Ele não é lento assim, ele é bem mais rapidinho. E o Workbench é o que o Guanabara explica no cursinho dele. Ele usa o Workbench para fazer essa criação de tabelas, popular e tal. Mas assim, onde é que entra tudo isso no meu projeto, né? Então, por exemplo, se tu, ó, continua carregando. Se tu resolveu fazer um cadastro, né, guardar em tabelas relacionais, a gente precisa saber, né, um pouquinho de SQL ali, pelo menos para saber criar, inserir e fazer algumas consultas, né, nessas tabelas. Claro que vai depender da complexidade do projeto. Ah, meu site só vai listar tudo que eu tenho guardado. Então, é uma consulta simples, né? Só vai mostrar os dados que tem lá. Mas a gente pode fazer várias coisas com os dados que estão no banco, né? A gente pode fazer cálculos, a gente pode mostrar alguns filtros, né? A gente pode fazer muitas jogadas ali com os dados que estão lá. E aí a gente vai ter uma interface, né? Um front que vai ter um botão lá, né? Insere pessoas, por exemplo, que daí vai identificar a tabela para a gente poder inserir e cadastrar um dado nessa tabela, né? É mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês daí na semana que vem. Hoje o Champ me boicotou aqui, ó, continua carregando, não está colaborando com a mentoria. Mas eu acho que eu consegui passar a ideia para vocês, né? Se quiserem baixar ele, testar, ou se quiserem acompanhar o cursinho do Guanabara, né? Também ele ensina como instalar o Workbench, que é outro SGBD, né? É outro ambiente para a gente poder criar e para vocês usarem. Claro que daí, se vocês já estiverem feito um servidor, se vocês já estão fazendo o projeto de vocês usando um servidor online, né? Mas de repente pode usar um online, um local, né? Fazer essa jogada aí. Não sei daí, né? Até que ponto vocês querem ir. É com vocês. Tá bem, gente? Desculpa que o Champ não quis participar da aula hoje, da mentoria. Não quis colaborar. E não é minha internet, é o servidor deles mesmo que tá pesado, que não tá carregando. Gente, alguma pergunta em relação a isso? Consegui passar a ideia, mais ou menos, de como a gente cria? A semana que vem eu vou mostrar, né, um exemplo prático disso. De repente o servidor esteja mais amigável, né, para conseguir mostrar mais algumas coisas para vocês. Se alguém tem alguma pergunta, contar alguma experiência, a Verônica já falou aqui que usou o AMP é bem parecido, praticamente igual, eu diria, né, que o Champ. Até as cores são parecidas. O Workbench também é legal de usar. A Tati entendeu. Então é isso, meninas. Desculpa pelo Champ aí. Não consegui finalizar como eu queria a mentoria, mas seria isso. Continua carregando ali, não quer, não quer mesmo. Vamos ver o que digita. Certo, então? A Verônica também entendeu. Então é isso, gurias. Era para ser um pouquinho mais comprida, mas estou espiando aqui, ele continua carregando, não quer voltar.
não quer voltar à vida, né, para ajudar a gente. Aqui no, ó, quando ele perde o servidor, né, ele dá um erro que não encontrou. Então, seria assim, né, se a gente estivesse desenvolvendo com o Champ, né, a gente estaria vendo o site da gente, né, e conforme vai dando erro, ele vai dizendo, né, aonde está o erro, qual é o erro e tal, para a gente conseguir trabalhar. Ah, com certeza, Tati. Muito mais amigável, né? A forma de a gente estruturar também. Assim, parece que faz mais sentido para a gente, né? Do que o Node. O Node eu também acho bem chatinho. Né? Eu acho menos amigável o Node, vamos dizer, né? SQL eu também gosto. A área toda de banco, né? É interessante, essa parte de dados aí. Quem sabe na outra vida eu não me dedique a banco de dados. Tá bom? Então, se ninguém mais. É outra vida, porque essa vida aqui já tá cheia de coisa para fazer, então tem que deixar para outra, né? A gente é otimista aí que vai voltar, tá bom? Então, bom restinho de semana para vocês e até semana que vem. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Beijos.